acabamos aqui na aula passada dando uma olhada geral no fluxo do Scrum. Vamos, a partir da aula de hoje, olhar melhor, entender melhor cada uma dessas caixinhas aí dentro da metodologia, tá? Então, só reforçando em aula passada, pessoal, o fluxo do Scrum ele inicia com o backlog do produto, que vai ser uma lista ordenada de pendências e requisitos, tá? Com tudo aquilo que eu preciso do produto. Ah, professor, é só requisito? Não, pendências também. Por quê? À medida que eu for entregando MVPs, eu vou ter bugs. Eu posso ter bugs. Eu posso precisar fazer ajustes. E isso aí volta para o backlog, né? Se eu tiver, por exemplo, um bug com uma altíssima criticidade, então todo mundo para tudo e resolve aquele bug, e aí defino que a próxima sprint é resolver aquele bug. Ou escalona aquele bug dentro do backlog da sprint atual e a gente resolve o problema. Se o bug for um bug, ou a melhoria, ou ajuste, for algo de baixíssimo impacto, que pode ser reprogramado, que pode ser escalonado no segundo momento, volta para o backlog do produto. O que a gente tem que entender, e aí vou ser bastante enfático nisso, que esse backlog do produto, ele é vivo, tá? Ele não é diferentemente de outras metodologias, as clássicas, pessoalmente, quando você faz o chamado levantamento de requisitos, uma vez fechado a etapa de levantamento de requisitos, isso não mudava. Aqui na metodologia ágil, isso muda e pode mudar e deve mudar. Então, a metodologia ela absorve essa mudança. Então eu tenho que entender que esse backlog é algo, algo vivo, é algo que vai poder mudar, vai mudar durante o processo do nosso projeto, tá? O Product Owner, ou PO, é o responsável pelo backlog, é ele que diz o que vai entrar dentro do backlog, é ele que vai priorizar o backlog, tá? Ele que vai dizer aqui, ó, quais são as features ou requisitos ou pendências que vão estar entrando dentro do backlog. O PO ele é responsável pela sua priorização e também, consequentemente, a montagem do backlog da sprint. Para cada sprint é realizada uma reunião inicial, que nós vamos chamar de reunião de planejamento da sprint, tá? Ou sprint planning, é cheio de expressões em termo inglês, aonde você pega do backlog pendências e recursos que vão ser implementados, tá? Respeitando sempre a ordem da priorização, ok? Normalmente se pontua esses user stories, etc, que estão ali dentro. Tem-se normalmente procura-se ter sprints com a pontuação relativamente constante, né? Não sprints com muita pontuação de complexidade, sprints mais ou menos complexas. A gente sempre busca manter a sprint no mesmo patamar de complexidade, tá? Isso é importante. Os itens do backlog selecionados para a sprint vão formar o que nós chamamos de backlog da sprint. Isso aqui é fixo. Em que sentido? Durante o ciclo de vida da sprint, durante a interação da sprint, uma vez fechado o backlog da sprint e dado início à sprint, esse cara aqui não muda. Tá? Para ele mudar, caso ele venha mudar, o PO, a gente vai ver, o PO ele tem um poder de quebrar a sprint, ou seja, paralisar a sprint, parar a sprint e aí reprograma tudo de novo. Enquanto o backlog do produto é algo que é vivo, que pode sofrer alterações e vai sofrer alterações, que pode sofrer inclusão de novas pendências, demandas, etc. O backlog da sprint não. O backlog da sprint, uma vez que se estabeleça o backlog da sprint, inicie-se a sprint, ele é fixo. Até porque ele tem uma vida útil aí, digamos aí, de 1 a 4 semanas, tá? Aconteceu uma situação extremamente complexa, ou identificou-se que colocou-se um requisito ali dentro do backlog que não foi muito bem detalhado, que pode causar com que a sprint não seja entregue, ou aconteceu um bug muito sério no MVP que está em produção, ou aconteceu alguma catástrofe comercial na empresa, e nesse caso a gente pode optar por paralisar
a sprint para refazer o seu backlog, tá? Mas a gente vai discutir mais à frente como a gestão de sprints um pouquinho mais à frente. De forma diária, existem as chamadas daily, tá? Que são reuniões de 15 minutos. É uma das cerimônias time boxed do Scrum, ou seja, tem um tempo pré-definido, não pode estourar o tempo. Isso aí é uma das poucas regras que o Scrum não negocia. Não se estoura tempo de daily. Se minha daily passar de 15 minutos, ou eu estou fazendo a daily errada, ou eu estou tratando assuntos que não deveriam estar sendo tratados dentro da daily, tá? A ideia aqui é que cada um consiga expor o que ele fez nas últimas 24 horas, quais foram as dificuldades que ele encontrou e o que ele pretende fazer nas próximas 24 horas. Eu não vou discutir aqui o que eu vou fazer para poder melhorar as dificuldades dele, eu não vou discutir aqui por que ele fez tal coisa nas últimas 24 horas, tá? Isso eu posso discutir se eu for o Scrum Master ou líder técnico do time, ou seja o que for, eu vou discutir isso em outros momentos, em outras reuniões. Uma dúvida também que às vezes surge para quem está começando a entrar no mundo ágil. Eu só posso ter esses tipos de encontros que está definido no Scrum. Eu só posso ter a Daily, o Sprint Planning, a Retro. Não, tá? Esses são as cerimônias que compõem o Scrum. Mas eu posso e vou ter também, às vezes, necessidades de fazer uma reunião, de sentar e especificar um problema, de detalhar um impedimento melhor com um membro da equipe de desenvolvimento, de chamar o PO para detalhar melhor um determinado requisito, uma determinada história de usuário, para a sprint poder correr, tá, gente? Não se abre mão aqui de outros eventos também que possam ocorrer. O que a gente vai discutir aqui são os eventos que estão dentro ali da framework do Scrum. Lembrando que o objetivo é ser ágil. Eu não vou ficar pegando o time e colocando o time envolvido ali com milhões de reuniões e eles não vão ter tempo para poder desenvolver e entregar o que foi planejado na sprint. Bom, no final de cada sprint existe uma reunião de revisão da sprint, tá? Que é chamado retro, ou sprint review, quer dizer. O time de desenvolvimento apresenta as funcionalidades que foram desenvolvidas durante a sprint. Valida-se aquele incremento. O que é um incremento? Aquele incremento em cima do produto, ou seja, as melhorias que vão ser entregues junto ao produto, tá? Verifica se realmente foi feito aquilo que foi planejado, se não adapta, retorna isso para o backlog, ou às vezes acontece inclusive de surgir novas demandas, né? Quando o usuário, principalmente o usuário final, o PO, vê o incremento, ele lembra de alguma coisa, ou ele tem um insight, ou ele chega com alguma demanda nova, e aí o backlog do produto pode ser adaptado também, tá? É feita uma análise de como o mercado ou o uso potencial do produto pode ter mudado, tá? Porque é o chamado não perder o time to market, não perder o tempo de mercado na hora de lançar um produto, de colocar o produto no mercado. Pode acontecer, por exemplo, de fazer a entrega de uma sprint e já está defasado aquele incremento, ou seja, o mercado mudou muito rapidamente e aquela melhoria já não vai atender mais. Por isso que é interessante ter sprints curtas, porque eu tendo a não perder a janela de mercado, mas se caso eu perca a janela de mercado, o esforço que eu empreguei foi pouco se eu tivesse tido ali, sei lá, 2, 3 meses de trabalho incessante e na hora de entregar o produto já não atende mais o meu cliente. Tá? Lembre-se que a satisfação, parece até papo de vendedor, né? Mas a satisfação do cliente é um dos principais objetivos da metodologia. Quinto, é feita uma análise da linha de tempo, né, orçamento, potenciais, capacidades, mercado, etc, para poder ver o que a gente vai querer na próxima versão. Nisso aí, pessoal, são ferramentas, principalmente aqui na quarta e na quinta, o Scrum aqui não vai te dizer como fazer. Como é que eu vou fazer análise de mercado? Vou usar SWOT, vou usar não sei o que, vou mapear meus concorrentes, vou olhar meu orçamento, previsão de receita, previsão. Isso não é escopo da Scrum. Essa reunião ela abre espaços para isso,
para eu poder fazer o review do produto. E aí quem vai estar presente aí? Além do time de desenvolvimento, além do PO, além do Scrum Master, vai estar os usuários chaves, vai estar os sponsors, que é quem está patrocinando o projeto, vai estar os usuários que vão utilizar algum representante do business também. Então ali é feita uma verdadeira análise, do tipo, esse incremento vai ser interessante por causa disso, vou aumentar a margem de mercado, ou vai se igualar ou superar um concorrente direto. Então a metodologia ela não vai te ensinar como fazer as coisas. Reparem que aqui eu vou falando que as cerimônias que a gente vai ter, e pincelando o que se espera de saídas e entradas dentro delas. Mas no decorrer das mesmas, a metodologia ela não ensina, a framework não ensina o que ser feito, porque exatamente para não restringir, a não ser a questão do time, como a gente vai ver em algumas cerimônias. Bom, depois que é feito o Sprint Review, é feito a retrospectiva da Sprint, a retro, tá? Que normalmente ocorre depois da Sprint Review, tá? E antes da Sprint Planning. Então isso aí é importante, a ordem que essas cerimônias acontecem. Então fiz o Sprint Review com a galera lá, todo mundo falou, agora eu vou para o Sprint Retro. Quem vai envolver no Sprint Retro? Vai ser as pessoas que efetivamente estiverem envolvidas na Sprint. Time de desenvolvimento, PO e Scrum Master. Esses caras eles vão anotar quais foram as lições aprendidas, quais foram as dificuldades que eles tiveram, quais foram não só as coisas ruins, mas as coisas boas também, o que de bom ocorreu, quais melhorias aconteceram. E aí fazer essa pequena, não é nem chegando a ser uma DR, tá gente? Na realidade é ser transparente. Dentro do Scrum, na realidade das metodologias ágeis, transparência e feedback são coisas que são dois conceitos importantíssimos. É o fato de eu ter o retorno do que eu fiz, não apenas o produto em si, mas comportamental, em relação a como eu me postei, em relação de como eu atuei junto, dentro e a favor ou contra da equipe, eu ter esse feedback, essa retroalimentação e de forma sempre transparente, tá? Nunca desrespeitosa, mas sempre de forma transparente também, que pisar na bola todo mundo pisa em algum momento, invariavelmente, tá? Isso faz parte da vida. Bom, aí tem um resumão aí entre papéis, atividades e artefatos. Então, do lado esquerdo, quem está me chamando aqui? Breno, pode acontecer sim, tá? Se for alguma coisa que realmente justifique paralisar e reprogramar o backlog, pode acontecer. Mas normalmente esses insights assim são mais em questão de coisas que já estão planejadas para sprint. Por exemplo, um desafio tecnológico para ser desenvolvido, um algoritmo que tem que ser implementado, um recurso que pode ser agregado a filters, a um user stories, isso pode acontecer. Quando isso acontece, normalmente a gente chama o PO, né, chama-se o PO, apresenta para ele a proposta, o PO pode decidir, implementa ou vão parar e reprogramar a sprint, porque isso é bem interessante, aí tem que chamar os sponsors e tal, mas é uma coisa bem rápida. Normalmente quando acontece esses chamados insights, isso acaba sendo escalonado para uma próxima sprint. Implementa-se aquilo que está naquela sprint, e aí isso entra com alta prioridade no backlog do produto para a próxima sprint ser implementada. Agora, se for algo realmente revolucionário, cara, justifica parar a sprint. Para-se a sprint, reprograma-se tudo e toca a bala. Bom, alguns papéis aí, os papéis fundamentais então dentro do Scrum. O PO, Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Pessoal, mas já ouvi falar de um Scrum Coach, já ouvi falar de Problem Owner, já ouvi falar de... existem várias variações aí, tá, pessoal? Tem agora o Scrum Coach, tem um troço acima do Scrum Coach lá, que eu não sei lá. Umas loucuras dessas. Por exemplo, eu tô num projeto que tem 2 PO, porque é um projeto de dois sites, 2 regiões distintas, que tem muita coisa em comum e muita coisa também que não é comum. Então tem um PO de uma região, que é um outro cara, que é meu par, e tem eu, que é PO aqui de Vitória. E nós dois dividimos o PO do produto como um todo. Então aí há uma sintonia legal para a gente poder estar tocando e a coisa flui. Isso aí para exemplificar que o Scrum não é uma caixinha
fechada, aonde eu tenho que seguir de forma régia tudo que está ali dentro, né? Existem algumas coisas que eu tenho que seguir como um dogma, pouquíssimas coisas, como por exemplo a questão dos tempos, das cerimônias, etc., para não desvirtuar a proposta do produto, tá? Mas basicamente os papéis fundamentais da metodologia, o framework Scrum é PO, Scrum Master, time de desenvolvimento. Atividades básicas, planejamento da sprint, sprint planning, execução da sprint. Reuniões diárias, que são as dailies, e sprint review. A retro da sprint e o sprint planning. Essas são as atividades básicas do Scrum, tá? Isso aí vocês veem como é que é muito simples vocês até mesmo decorarem essas coisas, porque não tem muita coisa. Quando você pega, por exemplo, o RUP, eu tenho um eixo vertical, um eixo horizontal, um eixo o eixo vertical são as disciplinas, aqui eu tenho as temáticas, eu ando da esquerda para a direita no tempo, a complexidade era muito, você precisava ter pessoas só para poder fazer cheque se estava sendo cumprido a cada uma das etapas dentro do tempo, entendeu? Aqui é muito simples. Quais são as principais artefatos, ou seja, as principais coisas geradas dentro do Scrum? Primeiro, o Product Backlog, tá? O backlog do produto, importantíssimo. O Sprint Backlog e a definição de pronto, Done Definition. Isso aqui é importante, tá? O que é pronto para mim? Quando é que eu vou dizer que eu acabei aquela sprint? Será que é só o tempo? Acabou o tempo da sprint. Mas será que eu fiz aquilo que era para ser feito? Será que eu consegui cumprir todos os requisitos que compunham essa sprint? Eu consumi todos os pontos de dificuldades da sprint? Tá? Ou ao final do projeto, como é que eu vou dizer que o meu produto está pronto? Tá? A definição de pronto não é algo simples, a gente vai ver daqui a pouco, não é algo fácil às vezes de se fazer dependendo do projeto. Bom, os times Scrum, eles são baseados basicamente em papéis, como eu falei para vocês. Então, por exemplo, cada time de desenvolvimento ele vai estar ligado a um PO, tá? Reparem que aqui eu tenho outro time de desenvolvimento, o seu PO, um outro time de desenvolvimento e o PO dele. O Scrum Master ele pode ser ser compartilhado em vários projetos, e de fato acontece, né? Porque o papel dele é manter a filosofia Scrum sendo aplicada dentro da corporação, dentro da empresa, etc., e resolver impedimentos, né? Evidentemente, a gente tem uma questão de tempo, né? Quantidade de tempos disponíveis. Um PO, e aí é uma questão mais de métrica mesmo, tá? Um PO por projeto, se o PO atuar como deve atuar, ele vai gastar de 60 a 80 horas por mês por projeto, tá? Se eu tenho 5 dias úteis no mês, com 8 horas trabalhadas por dia, vocês já podem fazer a conta de quantas horas, digamos, úteis eu tenho disponível no mês, ok? Então, o que acontece? Normalmente um PO ele vai atuar no máximo em 2 projetos, tá? De forma que ele atue atue plenamente, tá? Atue assim, fazendo a coisa direito, trabalhando de forma bem feita, tá? Em cada projeto eu tenho apenas um único time de desenvolvimento? Não. Aí vem a questão dos jargões, né? A gente pode ter mais de um squad, tá? Pode ter mais de uma tribo e etc, como a gente vai ver depois. É lógico que o PO pode interagir com mais de um time de desenvolvimento ao mesmo tempo no mesmo projeto. Então, por isso tem essa variação de horas aí. Cara, o Scrum Master, normalmente, pelo fato dele não ficar tão imerso dentro dos projetos assim como o PO e tal, a gente tem uma métrica aí, sei lá, de até 4 projetos simultâneos, alguma coisa assim, tá? Isso aí na prática de como funciona, ok, pessoal? Não é tão simples assim, beleza? São métricas que vai a métrica que a gente trabalha aqui na corporação, mas varia bastante, tá?
Então quem é o PO? É uma única pessoa e não vai ser um comitê, porque comitê ou petit comitê, igual tinha um cara com essa da hora fala esse termo, petit comitê, né? Um pequeno comitê. Bicho, aí são 2, 3, 4, 5 pessoas falando ao mesmo tempo e aí a confusão é lógica. Então é uma única pessoa que vai ser responsável por gerenciar o backlog do produto, que vai incluir, entre outros, definir a ordem do backlog, colocando a de maior prioridade primeiro, e assim eu vou ajeitando o backlog do produto, tá? O backlog tem que ser sempre visível, transparente e claro para todo mundo que está envolvido no projeto. Mostrar para o time de Scrum o que vai ser trabalhado em seguida, garantir que o time de desenvolvimento entenda os itens do backlog, que é o detalhamento. Então, ele tem que ser feito um bom detalhamento entre esses caras. Por que isso, gente? Porque quando se começa um processo, quando se começa um novo sprint, o time tem que estar entendendo tudo que vai ser feito. Então é feita uma fase de detalhamento, então ele tem que entender o que está sendo feito, tá? Para que o PO tenha sucesso, toda organização deve respeitar suas decisões e as comunicações com o time de desenvolvimento devem ser feitas sempre através dele. Então o PO, ele é o cara que é o dono do produto. Então, se o PO decidir que tal requisito vai ser implementado ou tal requisito não vai ser implementado, ou esse conjunto de requisitos vai formar a próxima sprint, isso tem que ser respeitado. Então o PO é um cargo que tem um certo nível de poder dentro do projeto, então, porque o produto é dele, no sentido de que ele vai defender o produto, porque ele quer trazer o produto de forma que ele consiga entregar valor para a área de negócio, para os clientes, etc. O time de desenvolvimento vai constituir sempre de profissionais que vão realizar o trabalho de entrega, tá? E de fato é eles que vão chegar ao pronto, tá? Ao final de cada sprint. Reparem que dentro do time de desenvolvimento não existe uma hierarquia formal pré-estabelecida, você não tem um arquiteto, você não tem um líder técnico, sempre vai ter, tá, pessoal? Porque dentro do próprio time de desenvolvimento existem papéis que vão ser desempenhados. Você vai ter o analista de UX, você vai ter o cara que vai ser o arquiteto, você vai ter o cara que vai atuar na arquitetura, você vai ter o cara que vai atuar na parte de UX, você vai ter as pessoas que vão atuar na parte de back-end. Mas assim, normalmente quando você pergunta o que você faz no time, de um membro do Scrum, que ele tem que responder estou trabalhando no projeto tal. Porque ele pode exercer mais de um papel, tá? Isso é papéis, ok? Então eles vão ser estruturados e autorizados pela organização para organizar e gerenciar seu próprio trabalho, isso é importante, autogerenciamento, tá? Então eles são auto-organizáveis, escolhem qual é a melhor forma para completar o trabalho, não vai ter ninguém dizendo assim que você vai fazer. Repare que o PO nunca vai falar do tipo, tal coisa deve ser feita assim. O que o PO vai falar é, tal requisito eu quero é assim. O resultado dele. Agora, como o time vai chegar lá, aí é do time, é uma definição do time, para poder chegar nesse resultado, ok? Eles são multifuncionais, como eu acabei de falar, possuem todas as competências necessárias para completar a sprint. Então, se eu tenho um sprint, por exemplo, que eu vou fazer e vai ser necessário construir uma interface com o usuário, então eu vou trazer um membro para o time de desenvolvimento que seja especializado em UX. Então, o time de desenvolvimento em projetos grandes, em projetos que têm aí uma demanda grande de competências, ele pode mudar. Então eu tenho alguns ou outros que vão ficar fixos durante o projeto todo, mas pode mudar de acordo com a demanda do projeto. Chegou, por exemplo, uma sprint que eu preciso muito de definições de arquitetura de sistema. Então eu vou trazer mais arquitetos para poder estar discutindo. Chegou numa sprint onde eu vou definir muitas interfaces, então vamos trazer os analistas de UX para poder estar trabalhando nessa parte. Cheguei numa sprint onde eu vou ter muito desenvolvimento de muita API, então preciso dos caras de back-end para poder tocar esses APIs aí. Então a gente vai estar sempre trabalhando com essa multifuncionalidade. Nunca utilizando isso como para hierarquizar os times, tá, gente?
Não é isso que vai fazer hierarquização, nem salário, nem tempo de experiência, ok? No time de desenvolvimento, todos os integrantes são conhecidos como developers, desenvolvedores, tá? Independentemente do que eles vão fazer, não há exceção a essa regra. Tá? Você não vai poder falar no time de desenvolvimento, eu sou arquiteto do projeto. Não. Eu sou desenvolvedor do projeto tal e estou executando um papel de arquiteto nesse sprint, ou estou ajudando o planejamento da arquitetural da sprint. Tá? Isso é importante. Emanuel, full stack, bicho, tem várias. Vamos lá. Tá, vou deixar gravado. Tem vários terminologias de modinha de hoje em dia que me irrita muito. Uma delas é o chamado novo normal. Vocês não aguentam mais ouvir essa porcaria. Outra coisa é coach quântico. Também não aguento mais ouvir esse negócio, nem de brincadeira. E uma coisa que me irrita muito é o full stack. Lá nos idos dos anos 90, anos 2000, todo mundo era full stack. Ou seja, fazia tudo que tinha que ser feito. Tá? Tudo era full stack. De fato, o full stack hoje em dia ele voltou com... Houve um período que houve muita especialização, então eu só trabalho com client-side e server-side, o chamado back-end, só trabalho com banco, eu só trabalho com API, e aí o pessoal começou a ficar muito fechado em suas caixinhas, né? Até pelas frameworks que foram surgindo, né? Tinha o Angular, React, então os caras eram especializados em soluções de lado cliente. Para conversar com o back-end, fazia as APIs lá no Node, sei lá aonde, e aí alguém ia lá plugando essas coisas todas. E aí, só que quando você vê com a metodologia Agile e você precisa de um time multifuncional, o full stack tem sido cada vez mais requisitado, porque eu cheguei a um ponto, às vezes eu tinha um projeto na empresa onde eu era gerente, que chegou uma empresa lá que o cara não sabia que era uma tabela no banco de dados. O cara era desenvolvedor de front-end, ele não sabia que era uma tabela, não sabia que era um campo, ele não sabia. E aí precisou que ele fazia um código lá que injetava uma query lá, a query que o cara construiu era um negócio assim, que medonho. E aí eu tô vendo o sistema lento. Assim, cara, abre esse código. Primeiro que era feito em PHP, eu odeio PHP. Abre esse código aí. Quando eu vi a query do cara, bicho, me deu assim um furor, que era a minha vontade era esganar, mas tudo bem, cara novo, então beleza, vamos olhar essa query. Aí mudei 3 linhas lá, ficou instantânea a consulta. Então, realmente, a ideia do full stack está cada vez mais evidente, tá, gente? Não é necessariamente, assim, a gente tem grandes profissionais que são especializados. Eu conheço gente assim, que trabalha com UX e UI que é top. Eu, por exemplo, sou horrível para conceber interfaces do usuário. Terrível. Mas tem uma galera que é muito boa. Bom, os times de desenvolvimento não contêm subtimes dedicados a domínios específicos de conhecimento. Outra coisa importante também, eu não vou ter testers, tá? Eu não vou ter... o cara só faz tester. Não, eu posso até trazer num determinado momento para o time um tester, tá? Para resolver, mas eu não... O que tem que ficar claro é assim, existem variações como a gente vai ver lá no Spotify e em outras empresas, tá, pessoal? O Spotify eles têm lá os squads, as tribals, e aí as tribos podem compartilhar membros dentro dos squads, e aí os caras têm lá as guildas, essas coisas que o pessoal que gosta de jogar MOP adora, RPG. Tem guilda, squad, tribo e vai embora. Mas esse núcleo fechado aí do time de desenvolvimento é importante, tá? O time de desenvolvimento ele tem que ter de 3 a 9 pessoas. Tá? Menos de 3 vai diminuir muita interação. Mais do que 9, eu vou ter muita interação. E aí vai ficar ruim de gerenciar. Normalmente um time médio de desenvolvimento tem de 4 a 5 integrantes, que facilita muito a pegada do desenvolvimento. Né? Isso aí esses números não saíram do nada, tá? Isso aí é baseado exatamente em estudos cognitivos, estudos de como o cérebro humano se comporta. A quantidade de conexões que você pode fazer por vez. O que é quantidade de conexões? Em quantas pessoas eu posso prestar atenção ao mesmo tempo? Imagine, eu já vi POs
POs não, PMOs doidos, gerentes de projetos doidos, em projetos com equipes com 30, 40, 50 pessoas, e o cara não conseguia ouvir as pessoas, o cara não conseguia entender o que estava acontecendo, fazia-se reuniões de acompanhamento, era um caos, todo mundo queria falar, todo mundo queria reclamar, não se conseguia colocar nada assim para fora de forma efetiva. Quando você tem equipes pequenas, autogerenciáveis, multifuncionais, com um conjunto pequeno de requisitos, um tempo pré-estabelecido pequeno também, a gente consegue fazer sprints, ou seja, tiros curtos, e aí vai evoluindo com o produto, tá? O Scrum Master ele é responsável por promover e garantir o Scrum, que seja entendido e aplicado dentro da organização, tá? Auxiliando as pessoas a entender as práticas, regras, etc. Então, o Scrum Master ele traz aquele conceito do líder servidor, tá? Isso aí mais uma vez lembra aí início dos anos 2000, quando começou aqueles livros de autoajuda, livros de liderança, sai dentro de sua caixa, quem comeu meu queijo. Esse líder servidor lembra muito também daquele o monge, não sei que lá, o líder e o monge, nem lembro mais o nome do livro, famosíssimo. Então, mas essa é uma ideia importante porque ele está ali para servir, ele está ali como facilitador. Ele não está ali para fazer o trabalho de ninguém, não. As pessoas confundem muitas vezes facilitador com alguém para fazer o seu trabalho. Facilitador é o cara que vai tentar gerar e criar um ambiente com que você possa fazer o teu trabalho. Então ele vai ter a função de retirar impedimentos, te ajudar a você fazer o teu trabalho. Ele não vai estar ali para fazer o teu trabalho, tá? Ele vai estar ali para atuar como facilitador. Isso aí é importante. O monge executivo, isso aí, Luiz. Então, o papel dele, em primeiro lugar, é líder servidor. Ele é um facilitador. Ele não vai estar ali para poder te carregar nas costas, tá? Segundo, é um coach. Um coach no sentido de que ele é um treinador. É um cara que vai chamar atenção quando você estiver saindo fora aí da linha, em relação ao Scrum, quando a equipe estiver não executando de forma correta as cerimônias, os métodos do Scrum. Então ele vai estar ali para poder também reforçar a metodologia, reforçar o entendimento, reforçar o uso dessa framework dentro da corporação, ok? Mas também não está ali também para poder ser animador de torcida, nem está ali para poder ficar fazendo eventos, nem atividades motivacionais, não, tá, pessoal? Coach no sentido de treinador, tá? Não vai não, Felipe. Não vai ficar fazendo a galera ficar gritando, correndo e etc. Isso não é o papel, tá? O papel de coach é papel de treinador, tá? É papel de capacitador. Cara, é o cara que vai capacitar. E vai também fiscalizar o time. Facilitador, como eu falei, professor, e aí envolve bastante o conceito aqui em cima do 2 do coach, né? O coach conta estar ali como um cara ali para poder capacitar e treinar, e também um cara que vai sentar ali de forma a tentar ser o mais didático possível, e aí é o papel do professor de trazer aí o conhecimento e trazer aí a instrução, tá? Mentoring é outro papel importante. Um mentor é um cara já experiente. A ideia do coach vem também da ideia do mentoring, né? Se confundiu muito quando surgiu essa questão, e as pessoas às vezes confundem mentoring com coaching. Mentoring é um cara que já tem um certo nível de experiência no mercado, que pode te adotar aí como um pupilo, tá? Como um neófito, como um discípulo dele, tá? Não, o papel dele é o Scrum, tá, Renato? Tá, Breno? O papel dele é o Scrum, mas não, normalmente é um cara também com bastante experiência, tem bastante experiência dentro da área de vivência aí do projeto. Vamos tirar um pouquinho da tecnologia. Digamos que eu esteja dentro de uma empresa de engenharia. Normalmente vai ser um engenheiro bem sênior, que além de dominar as técnicas do Scrum, também conhece a ciência envolvida ali, né? Se for, por exemplo, na área de desenvolvimento, já é um profissional bem experiente de mercado, que também vai te ajudar, pode até te ajudar na parte técnica. Mas o papel dele é em relação ao Scrum, tá? Ao Scrum e até mesmo para vivência de cada um, tá?
Então o mentoring normalmente é um profissional mais antigo, ok? Mas ele já tem uma bagagem de experiência grande, tanto de vida quanto na área, e que ele pode te fazer a mentoria, te ajudar, te dar conselhos, te orientar em algumas coisas, tá? Então muitas vezes as pessoas confundem aí já o lado do marketing, de mentoring com coach. Coach é uma coisa, mentoring é outra, tá? Mentoring é algo que eu valorizo, tá? Eu tenho alguns profissionais aí de mercado que são bem antigos aí, que são algumas referências minhas, que de vez em quando eu bato um papo, peço uma orientação, troco ideias, assim, é bem interessante, tá? Você ter alguém que seja mentor, tá? Ele é gerente, porque ele tem que gerenciar, no sentido de ver como é que as equipes estão indo, acompanhar os burn down, acompanhar as entregas. Ele vai remover obstáculos, isso tem muito a ver com ser facilitador e ser líder servidor, tá? Porque os obstáculos das mais diferentes formas que ele possa intervir, tá, gente? Obstáculos tecnológicos, ele identificou que a equipe tem uma defasagem grande na área de metodologia, na área tecnológica, então trazer um componente para a equipe que tenha um conhecimento dentro da tecnologia que vai ser desenvolvido o produto, fazer interface às vezes com o PO, muitas vezes às vezes o PO também não é um mil maravilhas não, às vezes o PO é um cara difícil, um cara que é complexo para poder se tratar, então ele pode fazer essa interface também com o PO, para poder facilitar isso aí. Ele pode tentar integrar o time de desenvolvimento e se localizar problemas no time de desenvolvimento, sugerir inclusive a mudança do time. Então ele tem esse papel também. E ele é um agente de mudança. Então ele está aqui para promover mudanças também quando necessário, tá? Melhorias e mudanças quando for necessário. Já, claro que já. Principalmente projetos que estavam indo ladeira abaixo, contratou um cara de última hora, o projeto continuou indo ladeira abaixo, tá? E aí o que aconteceu que normalmente quando você tem que contratar alguém é porque o negócio está muito feio. E eu já entrei em projetos também assim. Você entra como salvador da pátria, você já sabe que você não vai salvar é nada. Você vai na realidade ajudar o barco a afundar porque o negócio já foi. Igual o Flamengo ontem. Vergonha. Vamos lá. Dentre os vários papéis desempenhados pelo Scrum Master, destaca o seguinte: lidera e treina a organização na adoção do Scrum, auxilia o PO a criar os itens de backlog, treina o time de desenvolvimento, tá, com autogerenciamento, tá? Isso é importante, porque ao treinar o time, ele tem que trabalhar de forma interdisciplinar, isso é importante. Ensine e lidera o time de desenvolvimento na criação de produtos de alto valor. Então é um cara que vai estar ali sempre buscando esse nível de entrega. Remove impedimentos para o progresso do time e facilita os eventos da Scrum, tá? Trabalha com outros Scrum Masters também para aumentar a eficácia. Não existe em organizações que tem vários projetos, organizações grandes, normalmente não se tem um único Scrum Master, vão ser vários, até porque existe uma limitação para o Scrum Master, tá? O nível que ele vai atuar, tá? Existe limitação para isso, ele não vai atuar assim em 20, 30 projetos diferentes, tá? Por exemplo, eu vou trazer o exemplo da Vale. Por exemplo, eu não sou da área de TI, eu sou de uma das áreas de negócio. Então, nos projetos que eu entro, normalmente eu entro como PO, Product Owner, pela minha formação, pela minha experiência, tanto de conhecer o negócio, quanto a formação também tecnológica. Então, eu consigo fazer bem a interface, área de negócio, business, tecnologia. E o analista, que é o analista de TI da Vale, normalmente ele entra como Scrum Master nos projetos, que antigamente ele entrava como PMO, como gerente de projeto, e agora ele entra como Scrum Master. Por que ele entra como Scrum Master? Porque ele tem o conhecimento da metodologia Agile e ele pode facilitar a retirada de impedimentos, porque normalmente quem toca os projetos é uma empresa terceira. Essa empresa terceira, ela também tem o seu Scrum Master da empresa e ela tem um time de dev dela. Mas é importante ter o Scrum Master da empresa contratante, por quê? Porque esse cara aqui vai pedir para esse outro cara aqui para resolver impedimentos quando depende, por exemplo, de trabalhar com infraestrutura, liberação de acessos, ambientes de desenvolvimento, coisas que internamente que a outra empresa tem que resolver. Então, o que eu acabei de exemplificar? Isso é uma forma como está sendo adaptada aqui.
né? Eu tenho uma empresa que contrata uma terceira, que tem uma área de negócio, que tem o business dela. Então a gente acaba adaptando. Só que essa empresa contratada, ela tem o Scrum Master dela, ela tem os Scrum Masters dela, ela tem os times dela de dev, os squad, etc. Só que do lado da contratante também tem o Scrum Master deles também. E acaba que haja essa sinergia entre esses caras. A coisa tem que se procurar uma harmonia maior possível sobre isso para poder tocar de forma mais efetiva isso. Rapidamente aí, os eventos da Scrum. Todos os eventos da Scrum são time boxed, ou seja, são limitados no tempo. Eles têm durações máximas, tá? Sprint, reunião de sprint, sprint planning, daily, sprint review e retro da sprint. Todas são sprint retrospectiva. Eu não gosto de falar, eu falo retro que fica mais fácil. Todos eles são bem definidos no tempo, tá? Então, por exemplo, a sprint, que é o coração do Scrum, ele funciona como um container, tá? Você é um Docker, fechei ali, é isso aqui que eu vou implementar. Vai durar mais um mês, mais ou menos, tá? De 2 a 4 semanas, como eu falei. Por que não pode se passar de um mês? Já vi situações que os caras botavam sprint de 2 meses. Porque eu aumento muito a complexidade para ser desenvolvida no sprint, porque eu vou jogar muita coisa ali para dentro dela. E o risco de houver uma mudança daqui 2 meses é muito grande. Então é melhor eu fazer tiros curtos, ou seja, corridas curtas, e avançando através de sprints curtos, tá? Durante o sprint, um pronto, que é um incremento de produto, é liberado. Cada sprint tem uma meta, que é aquilo que vai ser construído, tá? Vai se fazer um plano, que esse deve ser flexível e deve guiar a construção, tá? Até mesmo para determinar o produto resultante do incremento. Não se planeja nada, se planeja-se muito. Só que aquelas 4 diretivas lá da metodologias ágeis, né? Eu prefiro mudar do que manter um plano. Eu vou ter plano, mas se vier a mudança, eu adequo o meu plano. Antigamente não, eu estabeleço um plano. Se vier a mudança, dane-se, eu mantenho meu plano. Não, aqui não. Eu tenho um plano. Veio a mudança, adequa o plano. Isso tem que ficar claro, porque é o que acontece. Não quer dizer que não se planeja nada. Tem algumas pessoas que não conhecem bem as metodologias, acham que é uma bagunça, que é uma anarquia total. Não. Existem ordem nas coisas, só que existem algumas priorizações, como a gente viu lá no início desse conteúdo. As sprints contêm e consistem de um planejamento, né? Reuniões diárias, trabalho de desenvolvimento, revisão do sprint e uma retro da sprint também. Durante a sprint não são feitas mudanças que possam pôr em perigo o objetivo da sprint. Não se diminui as metas de qualidade propostas no planejamento da sprint. E o escopo pode ser clarificado e renegociado com o PO. Tá? Isso pode acontecer. Tudo bem? Então, por exemplo, o PO ele explicou um requisito, o time de desenvolvimento achou que entendeu, colocou na sprint e viu que o negócio não é bem aquilo daquele jeito. Então ele pode chamar o PO para poder fazer uma clarificação, porque a comunicação faz parte, inclusive, das metodologias ágeis também. Em que momento uma sprint é cancelada? Uma sprint pode ser cancelada antes de vencer o tempo dela, se o objetivo da sprint se tornar obsoleto. Mudou-se a regra de negócio. Tá? Ou aquela sprint tinha como objetivo o desenvolvimento de um recurso no aplicativo móvel da empresa que iria permitir a conexão com o WhatsApp. Aí durante a sprint o WhatsApp faliu, hipoteticamente. Para que eu vou fazer isso? Perdeu-se totalmente o objetivo da sprint. Ou vai se implementar uma regra de negócio que durante a sprint promulgou-se uma lei federal ou entrou em vigor uma lei federal que não se tinha conhecimento e que inviabiliza tal ação. Isso acontece bastante às vezes em empresas, principalmente empresas que são do ramo financeiro ou empresas que trabalham aí com bastante severidade, né? Outra coisa, por exemplo, na minha área, está se desenvolvendo um sistema de meio ambiente e isso acontece, o órgão ambiental estadual baixa uma portaria lá que simplesmente restringe um certo tipo de ação que aquela implementação vai para o saco. Não adianta implementar porque eu não vou usar, porque mudou-se a legislação. Então, são coisas que podem acontecer e podem impactar diretamente na sprint como um todo. Somente o PO tem autoridade para cancelar essa sprint e dizer, olha, formalmente estou cancelando a sprint. Tá?
E devido à curta duração da sprint, raramente se faz cancelamentos, a não ser que haja essa primeira opção aqui. Ó. Já ouvi acontecer cancelamento de sprint? Já. Na realidade, nem chegou a cancelar. Na realidade, se mudou o backlog. Porque se entendeu-se errado um determinado conjunto de requisitos, fizeram lá a priorização, jogaram para dentro e na hora do desenvolvimento viu que não dava. Então, redefiniu-se o backlog. Ou, para que um determinado requisito ou conjunto de requisitos entrasse como MVP, como produto de valor mínimo, era necessário que a infraestrutura da empresa contratante implementasse lá algumas melhorias, alguns ajustes. E o lado de lá já falou que não daria tempo para fazer. Então, em vez de eu perder tempo aqui, retirou-se aqueles caras do backlog e se introduziu outros requisitos no backlog. Tá? Isso é possível. A reunião de planejamento da sprint, ela também é uma reunião, onde eu vou selecionar, é lógico que é uma reunião. Né? Ela é uma reunião que também é realizada no início do planejamento e também é time boxed, tá? É onde a gente vai definir quais vão ser os requisitos e as pendências do backlog que vai entrar naquela sprint, lembrando que pode ser tanto recursos quanto ajustes e correções de erros, tá? No produto que já está entregue. Define-se como vai se trabalhar e como se vai se construir aquelas funcionalidades, tá? Durante a sprint, transformá-los no que nós chamamos de done, pronto, tá? Isso vai se gerar um plano de entrega para esses itens, algo informal, mas existe um plano para isso. Nessa reunião, todo o time de Scrum participa, tá? Sempre de forma bastante colaborativa. Hoje, com o distanciamento social, acaba que isso acaba ficando um pouquinho ruim, mas a gente já se adaptou a essa nova realidade. Então, a gente tem tocado. Mas somente o time de desenvolvimento pode avaliar e definir que pendências e requisitos podem ser atendidos ao longo da próxima sprint, tá? E aí vem o PO e etc. participando junto. O time de desenvolvimento também pode convidar outras pessoas para participar dessa reunião, tá? Às vezes é preciso trazer pessoas de fora do projeto, dependendo do que vai ser feito. Não vai sair novo normal não, não vai não. O time de desenvolvimento pode convidar pessoas? Pode. De repente eu tenho um sprint lá que vai demandar ali de um certo nível de conhecimento de security. Não é foco do projeto. Então a gente traz um cara de fora lá de security da empresa para poder até ajudar. Ó, isso aqui pode ser implementado, isso aqui pode não, isso aqui não pode porque o time de security da empresa não vai permitir que você coloque no ar. Então isso ajuda bastante, tá? E para uma sprint de um mês de duração, essa reunião dura no máximo 8 horas. Isso aqui é uma regra de 3 meses, tá? Isso é importante, tá? Se eu tenho uma sprint de um mês, o sprint planning leva 8 horas. Se eu tenho uma sprint de 2 semanas, sprint planning 4 horas, tá? Isso é regra, ok? Não pode passar disso. Não pode, tem que caber tudo ali dentro, porque se passar disso, ou é muito complexo aquilo que eu estou querendo colocar dentro da sprint, ou eu não estou direcionando direito as reuniões de forma que a coisa flua, tá? O Scrum Master garante que o evento ocorra e que os participantes entendam o propósito, tá? E ensina o time de Scrum a manter-se dentro dos limites do time box. Então é um cara que vai estar ali, ó, galera, isso aqui não é volta. O assunto começa a dizer, não volta. Ó, isso aqui já é forte de escopo. Ó, galera, o tempo, vamos sentar, vamos definir. É o cara que vai estar ali, ó, regendo isso aí. O PO debate o objetivo que a sprint deve realizar e os índices de backlog. Então, o PO normalmente a gente fala, olha, nessa sprint a gente vai tentar implementar parte do georreferenciamento, dos indicadores acordados, tal. Então, aqui os requisitos que vão compor, que eu proponho compor, aí vão começar a conversar e entender a complexidade. O time de dev tem uma participação importante. Não, isso aqui não dá para fazer agora. Isso aqui vamos jogar, vamos repriorizar. Então, a galera, todo mundo participa disso aí, tá? E aí, para fechar, o planejamento da sprint responde às seguintes questões. O que deve ser entregue como resultado do incremento da próxima sprint? Como o trabalho necessário para entregar o incremento será realizado? Como? Não chegando a um detalhamento muito baixo, tá, pessoal? Não, aqui eu vou usar a função tal do React.js, ou vou utilizar aqui uma API REST com não sei o que, com cache, com cross. Não.
vai até um certo nível. Então, normalmente a gente discute coisas do tipo, vamos consumir uma API aqui, empurrar um evento aqui, aqui a gente vai usar um banco, etc e tal. Aqui vai aparecer aqui um pop-up toda vez que houver uma demanda, e vamos implementar dessa forma, mas não se abaixa um nível muito técnico também não, tá? Até porque para não perder o foco do trabalho. Lógico que como eu tenho uma equipe multidisciplinar e eu vou ter gente experiente, para se ele logo já vai começar a entender como é que vai ser a implementação técnica disso, mas sempre baseado naqueles princípios que já discutimos: simplicidade, tá? E objetividade na hora do desenvolvimento e da entrega dos produtos, tá? Quais vão ser os insumos, então, quais vão ser a matéria-prima para poder se participar dessa reunião? Backlog do produto, a última entrega, o último MVP, tá? A capacidade projetada do time de desenvolvimento durante o sprint, ou seja, o que eu vou ter disponível para poder tocar, o que eu vou precisar que o time de desenvolvimento faça, e o desempenho que esse time teve na última sprint. Isso é importante, até mesmo para poder ver se o time vai ser capaz de tocar a sprint, tá? Deve ser provavelmente internet, tá, Pedro? Depois eu vou botar o vídeo lá para vocês, tá? Aqui também tá horrível. Na realidade, sim, o que está acontecendo, aqui é net também, na minha casa, mas o que está acontecendo não é na net especificamente, tá? Se eu ligo o Note ali no cabo, eu chego a 130, 140, 120. O problema é o Wi-Fi do modem, que tá uma porcaria, que tá me derrubando também toda hora, que tá bem estável. Aí, tudo bem que eu sei que o Wi-Fi não vai chegar a 130, 120, mas ficar 5, 6 não dá, megabits não dá, né? Também não dá. E aí amanhã eu vou arrumar briga com eles. Bom, quais são as saídas então dessa reunião? Os itens de backlog do produto selecionados para sprint e o plano de entrega desses itens. Então, ao final dessa reunião importante, eu tenho esses objetivos para poder entregar. Então, eu tenho lá, vamos recapitular, eu tenho o backlog do produto, que vai conter todas as minhas features e pendências. Reúne-se o time no sprint planning, tá? Inclusive com pessoas de fora também, que não necessariamente faz parte do time de desenvolvimento. Aí tem o PO, os Scrum Masters e os devs, e também usuários chaves, usuários de negócio, analistas de negócio, quem a gente achar interessante que deve vir. Define-se o backlog da sprint, tá? Nesse sprint planning de 4 a 8 horas, normalmente sprint de 2 a 4 semanas, 2 ou 4 semanas. Porque uma vez que eu falo, vou fazer sprints de 2 semanas, eu vou até o final do projeto tocando sprints de 2 semanas. Dificilmente muda isso. E ao final dessa reunião eu vou ter o backlog da sprint. Né? É feito o que nós chamamos de Planning Poker, depois eu posso até mostrar para vocês, que eu tenho vários users stories e o time de dev começa a lhe dar pontuações de dificuldades, entra-se no acordo, né? Revela-se as cartas, entra-se no acordo, se pontua cada uma das histórias e aí se define a complexidade e a quantidade de pontos que vão ser desenvolvidos, tá? Então, esse aí é o objetivo básico dessas primeiras metodologias, das primeiras cerimônias do Scrum, como a gente vai ver, ainda tem outras na próxima aula.